Aleluia. Louvado e glorificado é o nome do Senhor. Abra a tua Bíblia no livro de Atos. Atos capítulo 12, versículo 6. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo 11. Atos capítulo 12, versículo 6. Atos 12, versículo 6. E quando Herodes estava para o fazer comparecer nesta mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta aguardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. E disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. Aleluia. Santo é o teu nome. Graças te damos. Pai querido, Pai amado, te pedimos nessa noite, abençoe essa palavra, fale conosco, rendemos graças a Ti, Senhor, obrigado por essa noite, obrigado mais uma vez porque chegamos na Tua casa. Pai querido, Pai amado, abençoe aqueles que não conseguiram chegar, o Senhor sabe de toda necessidade. Eu te louvo, meu Deus e meu Pai, porque a sexta-feira é marcado um dia de culto dessa obra, para cultuar o Teu santo nome, para Te adorar e para Te louvar. E o Senhor nos trouxe nessa noite, e eu quero te pedir, Pai querido, Pai amado, que no nome de Jesus, abençoe, Pai querido, Pai amado, a Tua palavra, abençoe as nossas vidas, fale conosco, Pai querido, Pai amado, aquilo que necessitamos ouvir. Pai querido, Pai amado, abençoe as nossas vidas, sonde os nossos corações, renova os nossos pensamentos, guarda a nossa mente. Pai querido, Pai amado, fale conosco, abra, Senhor, o nosso entendimento para compreendermos e colocarmos em prática a Tua palavra. Pai querido, Pai amado, nos abençoe. Somos dependentes do Senhor. Pai querido, Pai amado, nos ajude. Continue nos ajudando, Pai querido, Pai amado. Eu rendo graças a Ti por essa palavra, por esse culto de casais e família, por esse culto, meu Deus e meu Pai, que é para adorar o Teu santo nome. Eu te louvo e te agradeço pela vida dos meus irmãos que conseguiram chegar, por aqueles também que não conseguiram chegar. Pai querido, Pai amado, envia, meu Deus e meu Pai, a Tua palavra a todas as vidas que fazem parte, meu Deus e meu Pai, desse ministério. Visite cada um deles, fale ao coração de cada um deles, guarde cada um deles, manifesta a Sua graça, a Sua glória, o Seu poder. Pai querido, Pai amado, e eu já te louvo e te agradeço no nome de Jesus. Podem se assentar. Aleluia. Aleluia. Aqui nós vamos falar a respeito do poder da oração. Aleluia. Aleluia. E nós vamos ver aqui um momento que Pedro está vivendo uma situação. Ele foi preso por Herodes, ele seria apresentado, mas o que mais me chamou a atenção nessa palavra era a posição em que Pedro se encontrava, e mesmo Pedro vivendo uma situação que ele não saberia o que iria acontecer, e a Bíblia vai dizer que mesmo ele algemado, mesmo ele com cadeias, a Bíblia diz que ele consegue dormir, ele consegue descansar. Mas aí a gente entende que ele só consegue dormir nesse momento de aflição porque tinha uma igreja que orava. E aí a gente precisa entender esse poder da oração. E quando o Senhor estava ministrando ao meu coração a respeito dessa palavra, eu lembrei de Daniel, que orava 3 vezes ao dia.
E a gente vai vendo que no tempo de hoje, nós vivemos uma dificuldade muito grande. Muitas das vezes, de só num momento do dia conseguirmos orar com esse Senhor, falarmos com esse Senhor. Mas eu pude ver também aqui a importância da oração da igreja, de estarmos orando pela igreja, de estarmos pedindo para que Deus abençoe, para que Deus nos use como instrumento quando estivermos aqui ministrando a palavra. Porque muitas das vezes tem pessoas que às vezes não entendem, ou então assim, gosta só de um pregador, aí ora só pela vida daquele pregador. Não, nós precisamos orar pela igreja, nós precisamos orar pelos departamentos, pela liderança, pelos ministérios, por aqueles que têm tido a oportunidade de abrir o culto, de ministrar a palavra, porque foi esse poder da oração que fez o milagre na vida de Pedro e fez com que Pedro descansasse. E eu fiquei pensando quantas das vezes nós estamos vivendo fases e momentos difíceis e lutas e adversidades, e mesmo assim nós conseguimos descansar, e mesmo assim nós conseguimos dormir. E eu entendo que não é mérito meu, eu entendo que é um mérito do lugar onde estamos enxertados. Porque se tivermos enxertados na videira, se tivermos alicerçado na rocha, se tivermos num lugar, num ambiente onde existe a oração, vai chegar esses momentos em nossas vidas, mas nós vamos entender que essas adversidades não vai roubar a nossa paz, não vai roubar a nossa alegria, e nós vamos conseguir descansar. E nós vamos conseguir dormir, e nós vamos entender que aquela madrugada que você não conseguir dormir, você vai entender que é o Pai que está querendo conversar contigo. Mas a gente sabe que tem muitas pessoas, né? Porque o Salmo 91, ele fala do terror noturno. E o que é o terror noturno? São guerras espirituais, são pessoas que vivem uma madrugada de tormenta, pessoas que não conseguem dormir, pessoas que escutam barulho, pessoas que ouvem voz, pessoas que escutam barulho de correntes, de gargalhadas. E tem pessoas, irmãos, que acabam enlouquecendo. Pessoas que muitas das vezes vê o demônio materializado e que ninguém vê. Porque é ela que está vivendo aquela guerra, é ela que está vivendo aquela luta. Por isso que vai falar o Salmo 91 daqueles que estão habitando. E ele diz que aquele que habita, ele descansa. Aquele que habita, ele confia. Mas aí a gente vê Pedro dormindo, e é interessante que quando o anjo chega, aquela luz resplandecente não despertou. Quantas das vezes nós estamos dormindo e entra alguém no quarto e acende a luz e você desperta? Tem pessoas que não despertam, que tem um sono pesado mesmo. Tem outras que de imediato acorda, desperta. E nem a presença desse anjo despertou a Pedro. Tamanha era a confiança, tamanho era o descanso de Pedro, tamanho eu acredito que era a certeza que o Deus a qual ele servia ia vir com livramento, ia vir com escape. Então a gente precisa entender da necessidade da oração, da necessidade de estarmos orando uns pelos outros, de estarmos orando pela comunidade a qual fazemos parte. Porque isso vai mover o coração de Deus, isso vai fazer com que a gente veja a resposta, isso vai fazer com que o irmão que possa estar vivendo um momento difícil, Deus vai visitar com a sua presença para trazer paz, para trazer convicção de fé, para trazer certeza que ele não perdeu o controle, para trazer convicção que é uma fase, que é um momento, mas que tudo vai passar, que tudo vai cessar. E é isso que a gente precisa entender, porque é o que essa palavra está falando nessa noite, o poder da oração, o poder da igreja que ora. E nós sabemos que tem pessoas que não têm costume, que não têm hábito nem de orar, nem de ler Bíblia. Mas isso é um erro nosso que nós precisamos mudar, nós precisamos tirar tempo para Deus. E esse tempo de meditação da palavra, e esse tempo de estudo da palavra, e esse tempo de oração ao Senhor.
porque é importante. E nós vamos entendendo que nesse momento de oração, a gente entende que não é uma oração onde você vai se disponibilizar para orar só pelos seus problemas ou pelas suas causas. Não, quando a gente se dispõe em orar, muitas das vezes nós ficamos por último, porque o Espírito Santo ele vai trazendo tantas coisas, tantas pessoas, e o que eu creio? São pessoas que estão mais necessitadas. Pessoas que estão precisando muito mais do que achamos que nós estamos precisando. E esse poder da oração vai nos motivando a entender da necessidade de oração. E quando você tem esse hábito, e quando você tem esse costume, você vai vendo Deus respondendo, Deus movendo as águas, as coisas acontecendo, as coisas se cumprindo, para que o nome dele possa ser glorificado. Então eu entendi que muitas das vezes o meu descanso, a minha paz, é porque tem um povo intercedendo pela minha vida, por essa obra, por esse ministério. E isso a gente glorifica a Deus. É prazeroso sabermos que temos uma igreja, porque uma igreja que ora, as coisas não acontecem. Não há mover de Deus, não há milagre. Porque tem algumas igrejas que não tem oração não, irmãos. É aquela oração muito rápida, é aquela oração coletiva. Muitas das vezes não são lugares que muitas das vezes tem imposição de mão, porque tem pessoas às vezes que tem que se orar com imposição de mãos, porque só Deus sabe o que está acontecendo, o que a pessoa está vivenciando. Então, a gente precisa entender que eu preciso em Deus ter hábito. E querer, porque é prazeroso quando você tem esse hábito e que você coloca em prática. É prazeroso quando você abre, porque quando o Espírito Santo estava ministrando ao meu coração, porque hoje nós vamos ver que o celular, ele rouba muito o nosso tempo. E a gente passa 3, 4 horas, muitas das vezes, no celular e nem 5 minutos em oração. Então, se a gente não tiver hábito, se a gente não se organizar, nós não vamos orar. Nós não vamos orar pela nossa vida e nem pela vida de ninguém, mas um ser humano, um servo de Deus não vai conseguir permanecer se não tiver em oração, se não tiver o hábito de orar, porque é essa oração que vai te aproximar. É essa oração que vai fazer com que você tenha relacionamento. É essa oração que vai fazer com que você reconheça a voz desse Senhor. É essa oração que muitas das vezes, na maioria das vezes, você vai fazer e ainda entendendo que a situação não será mudada, não será resolvida, mas virá paz para a tua vida. Virá um refrigério, virá um renovo, virá um fortalecimento. É essa oração que você vai fazer e vai pedir para que o Senhor faça a vontade dele, não a nossa vontade. É essa oração que você vai colocar uma necessidade e vai falar: Senhor, eu vou aguardar em ti. Se for da tua vontade, vai se cumprir. Se for o momento, se for a hora, se for o tempo, vai se cumprir. Mas se não for também, vai ser no tempo determinado do Senhor. Olha o poder da oração, o que faz? Enquanto a igreja estava orando, Pedro estava dormindo. Pedro estava descansando. E Pedro estava numa cadeia. Tinha guardas guardando, soldados guardando ele. Ele estava com correntes, ele estava aprisionado dentro de uma cela. E aí o anjo se apresenta. Ele vive o milagre, ele vive o sobrenatural. Então o poder da oração tem esse poder de fazer com que a gente viva o milagre, o sobrenatural. Faz com que Deus se manifeste, se apresente. Faz com que Deus fale de uma maneira onde nós possamos entender e compreender aquilo que é para cada um de nós. Aquilo que é no coletivo e aquilo que é no individual também. O poder da oração continua movendo o coração de Deus. O poder da oração traz quebrantamento em cada um de nós.
Traz um quebrantamento, porque quanto mais nos aproximamos desse Senhor, mais nos sentimos quebrantados, mais nos sentimos dependentes desse Senhor, mais nos sentimos e entendemos e aprendendo que, como a palavra dele diz, sem ele nada podemos fazer. E não podemos fazer mesmo. Hoje a gente entende que tudo vem dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Não é mérito nosso. Quando Deus se manifesta, quando o milagre acontece, quando o Senhor nos responde, não. É a misericórdia dele, como a palavra dele diz, que são a causa de não sermos consumidos. E é isso que nós precisamos entender. Nós temos um Deus que opera milagres. Nós temos um Deus que tem poder de nos responder. Nós temos um Deus que ele acalma as tempestades. E muitas das vezes as tempestades são dentro de nós. São as nossas aflições, são as nossas angústias, são os nossos sugestionamentos. Muitas das vezes são tempestades que nós mesmos vamos nos boicotando. Muitas das vezes somos nós mesmos que vamos nos isolando, nos afastando, nos sentindo inferior. E o Senhor, ele tem poder de acalmar essas tempestades internas dentro de nós, que muitas das vezes nem nós mesmos sabemos. Pedro estava ali e foi escolhido por Deus. E o interessante é que era um momento que a igreja estava sendo muito perseguida. Havia uma perseguição, mas a Bíblia também diz que nesse momento dessa perseguição, a igreja ela crescia, ela avançava. E muitas das vezes nós precisamos entender que vai ser dentro da luta, da perseguição, que você vai amadurecer, que você vai crescer e que você vai avançar. Se você entender que não é pessoal, que há um propósito, você vai avançar, você não vai ficar estagnado. Você não vai ficar paralisado. Você vai entender que é necessário você continuar avançando, que é necessário você continuar crendo, que é necessário você continuar confiando. E aí a gente vê que a arma poderosa da igreja é a oração. E a oração, ela traz o desejo de meditarmos na palavra. A oração, ela traz esse desejo de aprendermos a palavra. A oração, ela vai fazendo com que o Espírito Santo seja ativado em nós. A oração, ela traz uma sensibilidade. A oração, ela traz um entendimento. A oração, ela traz uma libertação, uma transformação. A oração é que vai te unir. A oração é que vai fazer com que você se achegue, se aproxime desse Deus poderoso através do Espírito Santo que habita em nós. E nós vamos ver que hoje nós não vemos essa perseguição como era no passado. Mas é uma perseguição e uma guerra diferente. Porque é uma rede social que é o nosso inimigo quando nós não temos controle. Quando nós não temos domínio. Quando ela nos domina. São situações que a gente vive no tempo de hoje, no século de hoje, que são as nossas guerras e que a gente não consegue entender, que vai roubando o nosso tempo, que vai muitas das vezes algo que não agrada, que não edifica, que não glorifica, vai roubando a nossa essência, vai fazendo muitas das vezes que a gente comece a quebrar princípios que não glorificam o nome do Senhor. Então a guerra, ela continua. Só que hoje é uma guerra diferente. Uma perseguição diferente. Não é uma perseguição como era naquele tempo. Mas a igreja, o povo de Deus continua vivendo uma perseguição. Só que na maioria das vezes nós não entendemos. Quais são as perseguições? Quais são as guerras? Aquilo que tem tentado roubar o nosso tempo, aquilo que tem tentado roubar o prazer de estarmos na presença desse Senhor. O momento que você tira para falar com o Senhor. Porque a gente vê que na maioria das vezes é por muito pouco tempo. Para você ter hábito de conseguir orar 1 hora no teu quarto, você precisa ter costume de fazer isso, senão você não faz. Porque muitas das vezes 5 minutinhos, 10 minutinhos, parece que é uma eternidade que você já está orando. E se você for ver no relógio, às vezes não dá nem 1 minuto de oração. Não dá 1 minuto.
E você fala assim, gente, mas eu já orei tanto, já falei tantas coisas. Agora, quem tem hábito, minha filha, vai. Tem gente que fala, gente, tá orando demais, mas a gente não consegue parar. Que o Espírito Santo vai trazendo em nós aquilo que precisa ser colocado diante dele. E isso realmente é você ter hábito, é você ter costume. E é necessário vivermos essa experiência, é necessário termos isso na nossa vida. Porque isso é que vai fazer com que a gente avance, é isso que vai fazer com que a gente conquiste, é isso que vai fazer com que a gente tenha paz no momento da adversidade. Porque Pedro estava dormindo, porque ele sabia que tinha uma igreja intercedendo por ele, porque o que habitava sobre a vida dele era o Espírito Santo de Deus, que trouxe paz para ele, para que ele pudesse dormir. Ele não sabia se ele ia escapar daquela prisão, o que iria acontecer, mas ele descansou. Que você possa descansar, confiando nesse Senhor. Muitas das vezes não descansamos porque ainda não confiamos, não dependemos dele. Na maioria das vezes ainda confiamos na força do nosso braço. Confiamos naquilo que nós vamos fazer. Confiamos naquilo que nós vamos falar. Confiamos naquilo que eu vou resolver. Não o Deus que eu sirvo que vai resolver por mim, ou me direcionar, ou falar através dos meus lábios. Não, muitas das vezes, na maioria das vezes, nós nos colocamos à frente desse Senhor. Nós não deixamos ele estar à nossa frente. E aí ele vive o milagre. E aí ele entende porque a Bíblia vai dizer que ele mesmo sonolento, sem saber o que estava acontecendo, ele ia obedecendo aquela ordem. A ordem do anjo que veio com uma autoridade. E o interessante é que a Bíblia vai dizer que as cadeias, elas se abrem. As cadeias se abrem com a presença desse anjo, a autoridade desse anjo. E só Deus tem poder de abrir as cadeias espirituais. Porque cadeias que você consegue abrir, porque tem pessoas que abrem algema com facilidade. Né? Tem pessoas que abrem cadeado, abrem fechadura com grampo, seja lá com o que é. A gente sabe que isso acontece, é fácil. Agora, as espirituais, só o Deus vivo, poderoso pode. E quantas das vezes estamos ainda aprisionados espiritualmente por não termos hábito e costume de estarmos em oração. E continuamos aprisionados. E tem cadeias que precisam ser abertas. E que o Senhor quer abrir essas cadeias de nós. Se o Senhor nos libertar, verdadeiramente seremos livres. E quantas das vezes tem áreas em nossas vidas que ainda entendemos que continuamos ainda cativos. Cativos por quê? Porque são áreas que ainda nos dominam. Porque tudo aquilo que ainda nos domina, nós precisamos entender que ainda somos cativos. Porque o dia que essas áreas você, através da tua oração, do Espírito que habita em você, desse hábito de você estar em oração, você vai ver que a tua carne vai ser mortificada. Porque a oração, a meditação da palavra, o jejum, mortifica a nossa carne. E aí, quando a gente começar a entender que nessas áreas, que muitas das vezes temos fragilidades, mas que quando ela tenta se manifestar, e que nós entendemos que aí quem convence, quem domina é o Espírito Santo de Deus, ela vai tentar despertar, mas ela não vai despertar, porque o Espírito, por causa da palavra, da oração, vai continuar adormecendo essa carne em nós, algo que não se converte. Então nós precisamos entender que as áreas ainda que a nossa carne domina, é porque nós não estamos fazendo aquilo que tem que ser feito. Porque quando nós começarmos a fazer aquilo que tem que ser feito, essa carne não vai mais nos dominar. De tempos e momentos ela vai tentar se manifestar. Mas aí o Espírito Santo de Deus, eu digo que tem aquela luzinha, ela se acende. Tem aquela luzinha que muitas das vezes a gente escuta o Senhor falando, não vai por esse caminho, não age dessa forma, não fale desse jeito, não tenha esse comportamento, não tenha essa atitude. E essa oração é que
traz todo esse ensinamento para cada um de nós. É nesse momento que a gente precisa entender da necessidade da oração da igreja, da tua oração, da minha oração, desse tempo que eu tiro com Deus, que eu sempre digo que nós não perdemos nada, só acrescenta em nós, só faz com que a gente se aproxime, só faz com que a gente se relacione, só faz com que muitas das vezes o Senhor se revele, se apresente, fale algo muitas das vezes que você nem está esperando. Nem está pensando muitas das vezes em algumas situações, em alguns assuntos, e o Espírito Santo de Deus traz. Pedro foi liberto porque tinha uma igreja que orava. Se nós estivermos em oração, vidas serão libertas, serão transformadas, milagres acontecerão, o mover de Deus se manifestará com ordem e com decência. Vai se cumprir aquilo que Deus tem dito, mas tem que ter oração, tem que ter comunhão, tem que estar num único propósito, tem que entender que a nossa dependência é em Deus, não é em nós. A força não é nossa, mas sim do Deus vivo e Deus poderoso. Então nós precisamos compreender da necessidade e precisamos nos apressar para quem não tem hábito de estar em oração, não tem costume de estar em oração. E é difícil muitas das vezes, porque você até se prontifica às vezes em querer orar. E a gente vê que é uma guerra tão grande que você começa a orar, daqui a pouco você lembra da panela, do fogo, aí você se pergunta, será que eu desliguei o fogo? Aí você escuta alguém te chamando, aí o telefone toca. Então a gente precisa preparar um ambiente para que a gente consiga orar, porque senão a gente não consegue. Né? Se de repente na casa a criança vai bater na porta, lá em casa, desde as minhas crianças pequenas, eu sempre falava, ó, quando eu trancar o quarto, você vê que está trancado, nem bate, que eu vou estar em oração. E você não consegue, porque às vezes você está tentando se conectar com o Espírito Santo de Deus e daqui a pouco se apresenta tantas coisas na nossa mente. E aí chega um momento, às vezes, que vai falar, não vou orar, mas não estou conseguindo, porque tem momento que a gente não consegue. Não conseguimos. Não é nem que ele não fale, mas é porque não conhecemos a voz dele, nós não somos íntimos dele, nós não temos relacionamento com ele. Como que nós vamos reconhecer a voz do nosso Senhor? É necessário a igreja. Aí a gente escuta, né, a quantidade de milhões de evangélicos no Brasil. Será que é isso tudo? Eu sei que tem uns remanescentes, mas será que se fosse essa quantidade de pessoas do nosso país estava dessa maneira? Eu acredito que não. Porque nós estamos vendo aqui o poder da oração da igreja naquele momento. Não está falando que Deus socou no soldado, nos guardas, para abrir aquela cela e liberar Pedro, não. Está falando de um anjo que se apresenta com autoridade, que a presença dele abre aquelas cadeias, aquelas correntes. É algo sobrenatural. E muitas das vezes, na maioria das vezes, nós vivemos muito mais na naturalidade e a gente quer vivenciar milagres. A gente quer que Deus cumpra as promessas dele. A gente quer que Deus se revele a nós, a gente quer que Deus fale conosco, a gente quer entender muitas das vezes aquilo que a gente está vivenciando, sem relacionamento e sem intimidade. Pedro descansava, porque tinha uma igreja. E eu tenho certeza que muitas das vezes você só está conseguindo descansar porque tem alguém orando pela tua vida. E a gente precisa entender que da mesma maneira que eu não preciso saber quem ore, mas eu preciso entender que no meu momento de oração também, eu preciso estar orando. Não só pela minha vida, não só pelas minhas necessidades, não só pelas minhas causas. Eu preciso estar orando para o corpo, para que ele funcione, para que o cabeça, que é Cristo, continue atuando, agindo, se manifestando, mas para que o corpo possa estar saudável, funcionando, para que não falte nenhum membro desse corpo, porque muitas das vezes nós achamos
que faltando um membro, porque ainda que funcione, porque tem pessoas que já não têm um membro, né? Tem pessoas que usam prótese, tem pessoas que usam uma muleta, mas a gente sabe da dificuldade que é. Então nós sabemos que quando é amputado alguma parte do nosso corpo, vai ter reflexo, vai sentir, vai mudar algo em nós. E aí nós precisamos entender que essa oração vai fazer com que o corpo funcione, vai fazer com que a cabeça esteja na direção, no controle, no domínio, no centro, para que aquele corpo funcione com ordem, com decência, saudável, equilibrado, para que o nome do Senhor possa ser glorificado. Eu não sei se vocês têm hábito, ou costume, ou prazer de estar em oração. Mas é necessário, para quem não tem costume, não tem hábito, não tem prazer, começar. E eu digo, se você for começar, não vai ser tão fácil não. Vai ter um momento que você vai começar e você vai falar, não vou orar não estou conseguindo me concentrar. Não vou orar não, porque eu acho que eu tenho que ir lá ver se o fogão está ligado. Não, eu não vou orar não, porque eu acho que tem alguém me chamando. Porque muitas das vezes é essa luta que a gente vive. Muitas das vezes na madrugada, tem pessoas que morrem de medo, às vezes, de orar na madrugada, porque às vezes você está orando, a gente começa a ouvir tantas coisas às vezes, ou para te amedrontar, ou para te distrair, ou para te desligar daquele momento da oração. E aí a gente precisa entender que não é para você parar. Você precisa continuar. E se você vê, muitas das vezes, a insistência começa a repreender. E aí, muitas das vezes, o medo vem, o pavor vem, a gente para de orar com medo. São guerras espirituais. São demônios, são terror noturnos, que fazem de tudo, muitas das vezes, para que a gente não esteja em oração. Mas o interessante é que quando é uma série, quando é uma rede social, não se apresenta a ninguém. Porque ali ele já está nos dominando. Ele não tem preocupação de olhar e nos vermos a madrugada toda ali, sem poder estar ou querer, desejar estar na presença do Senhor. Tenha hábito, tenha costume, tenha prazer de estar em oração. Porque é isso que o Senhor quer. É isso que essa palavra nos ensina. Precisamos, como igreja, estarmos orando pela igreja. Estarmos orando uns pelos outros. Estarmos orando muitas das vezes por aqueles que nos afrontam. Por aqueles que nos perseguem. Por aqueles que muitas das vezes desejam o nosso mal. Por aqueles que muitas das vezes os pensamentos não são pensamentos que glorifiquem o nome do Senhor. Ok, tudo bem, Deus sabe, Deus está vendo. Isso não é uma preocupação para cada um de nós, mas isso só não é uma preocupação quando você tem hábito de orar e quando você sabe e conhece o Deus a qual tu serve. Porque quando você não tem esse entendimento, você sempre acha que é algo pessoal que diz a respeito a você, você não entende que é uma guerra espiritual que estamos vivenciando. E que continuaremos vivenciando. E ele vai sempre se levantar de uma forma ou de outra para nos distrair. Ou para muitas das vezes sugestionar. Ou para muitas das vezes a gente até reconhecer as áreas ainda que ainda estão fragilizadas. Porque às vezes a gente acha, não, já cheguei num patamar espiritual que eu não preciso mais. Irmão, que eu não chegue nunca em patamar espiritual nenhum, que eu possa sempre continuar dependendo desse Senhor, que eu possa sempre buscar a esse Senhor, que eu possa sempre entender que é essa palavra que traz alimento para a minha vida. Palavra, como eu disse, que todo ano vai de Gênesis a Apocalipse, mas uma palavra que tem se renovado. Uma palavra que tem edificado as nossas vidas. Uma palavra que glorifica o nome do Senhor. Uma palavra onde nós podemos glorificar o nome do Senhor. Aprenda a orar, queira orar. Quando você estiver vendo uma série que não é pecado, mas coloca limites. Porque tem pessoas que não conseguem
Porque aquilo é muito envolvente, aquilo te prende numa madrugada, mas uma oração não consegue te prender. Passar uma madrugada em oração. Eu lembro que uma vez eu fiz uma vigília de oração. Eu consegui fazer uma vigília de oração. Eu dava os intervalos, tomava uma água, tomava um chá e voltava para a oração. Não é fácil, mas é necessário. Eu costumo dizer que cada um sabe da sua necessidade. Eu sei das minhas necessidades e eu sei o quanto eu preciso estar na presença desse Senhor. A necessidade de buscar a esse Senhor, de depender desse Senhor, para poder continuar confiando nesse Senhor. Então queira estar vivendo esses momentos que são prazerosos. Comece muitas das vezes com um relógio. Eu vou começar com 5 minutinhos. Amanhã eu vou com 10. Amanhã eu vou com 15. Irmãos, é tão prazeroso que tem momentos que quando você vê, você está 1 hora e meia. E vai passando. E tem momentos, irmão, que às vezes você quer parar de orar e o Espírito não quer que você pare, quer que você continue. Porque aí vai de acordo da necessidade dele, da forma que ele está te usando naquele momento da oração. Irmãos, foi algo tão sobrenatural que quando Pedro chegou naquele lugar onde eles estavam reunidos, aqueles homens que estavam orando por Pedro, quando aquela menina Rode chegou falando, é Pedro que está na porta, eles não acreditaram. Irmãos, em nome de Jesus, a gente precisa orar para quando o milagre acontecer, a gente ficar perplexo, surpreso e entendendo. Foi o poder da oração que fez com que o milagre acontecesse. Nem eles mesmos que estavam ali acreditaram que Pedro tinha sido solto da maneira que foi, da forma que foi, porque eles só ficaram sabendo depois que eles abriram a porta para que Pedro pudesse narrar o que tinha acontecido. Porque tamanha era a perseguição, tamanho era o ódio de Herodes. Então eles sabiam, mas havia um propósito na vida desse homem e tinha uma igreja que orava. É a oração. Continua sendo a oração. Olha quantos anos essa palavra. Olha os séculos e o tempo a qual estamos vivendo. Olha tudo que a gente vê que está acontecendo no nosso país. Se fosse essa quantidade de servos de Deus que estivessem em oração, em comunhão, em união, Deus não estaria agindo. Muitas coisas a gente não estaria vivenciando. Muitas libertações. Pessoas que precisam ser impactadas, que precisam serem libertas, mas hoje o que a gente vê muitas das vezes? Igrejas permissivas, pode tudo. E aonde o pode tudo vai permitir com que o Espírito entre e faça aquilo que ele quer fazer. Porque a primeira coisa que a gente precisa entender é que nós precisamos diminuir para que ele cresça, para que ele se manifeste. Então a gente precisa compreender esse poder da oração para a tua vida e para a minha vida. E para toda a igreja. Então, se você não tem esse hábito, nunca é tarde. Nunca é tarde. Se essa palavra estiver falando ao teu coração, peça ao Senhor, Senhor, me dá equilíbrio. Eu amo ver uma série, eu amo maratonar, eu amo ver filme, mas eu quero orar, eu preciso amar a orar. Eu preciso amar, querer estar na tua presença. Daniel tinha amor por estar na presença de Deus. Nem aquele dito maldito, nem aquela conspiração do inferno interferiu no amor e no prazer que ele tinha de estar em oração. Que nessa noite você saia daqui entendendo. Eu acredito que o Espírito Santo de Deus está nos chamando e falando assim, ó. Porque muitas das vezes você já até teve esse costume e esse hábito. Mas aí o tempo que a gente está vivendo, o século que a gente está vivendo, está te roubando sorrateiramente, você não está percebendo. E hoje você já não ora mais como você orava. E hoje você já não medita como você meditava. E é isso que o Espírito Santo quer falar conosco nessa noite. Vamos nos colocar de pé.
Aleluia. Santo é o teu nome. Nós queremos viver milagres. Eu quero ver milagres. Nós queremos ver cadeias